Oi gente, eu sou o Animes, mais uma vez fazendo um vídeo e dessa vez o vídeo que eu dou pra vocês é sobre um anime chamado Senran Kakura. E dessa vez, um anime ecchi, já tava sentindo saudades dos animes ecchis aqui no canal, né? Ele na verdade é uma franquia de jogos, daqueles jogos estilo ecchi, saca? Então vamos começar o vídeo, vamos lá. Como eu disse, ele é uma franquia de jogos. Lembre, por exemplo, do Dead or Alive, sabe? Que o tema pode ser uma coisa, mas é só pra não dizer que não tem enredo, porque o resto é putaria. Teve adaptação em mangá e consequentemente do anime. Seu anime foi produzido pela Artland e foi transmitido em janeiro de 2013. Já os jogos são desenvolvidos pela Tansoft, com apoio da produção de Marvel Entertainment. O anime teve no total 12 episódios e uma ova. Seu criador é Takao Yoshioka. O enredo é basicamente assim. Ele conta a história de garotas ninjas que pertencem a uma academia chamada Hanzo. E basicamente o anime conta o cotidiano delas, fazendo missões, e a problemática da história é um ataque de uma outra instituição ninja das trevas, que com o tempo vão aparecendo e atacando as ninjas da academia Hanzo. Elas têm características de ninja, porém também se transformam. Elas têm uma transformação ninja, vamos dizer assim. HD, tipo Naruto, tipo um jutsu sexy. Se bem que na real elas nem precisam disso, afinal o gênero do anime já é ecchi, e também um pouco de ação e talvez harém. Só que o protagonista não é um cara. Sobre as transformações, elas são como humanas, só que tem uma transformação também. No caso da transformação, ela só fica com roupa diferente e com uma arma. Mas elas não são inúteis quando não estão transformadas. Porém, quando estão lutando verdadeiramente como ninjas e tendo suas respectivas ferramentas, elas ficam mais fortes. Ferramentas normais de ninja, sabe? Como Shuriken, Kunai, Sai, que não é um personagem do anime Naruto. Vamos falar de armas e depois iremos falar um pouco das respectivas personagens. Começando com a Shuriken, ela basicamente significa algo como lâmina oculta na mão ou atrás da mão. Geralmente, as shurikens são usadas principalmente como uma arma de defesa ou um auxílio, levando em conta que elas são facilmente desviáveis para um ninja, mas para qualquer outro ser humano é um perigo. Porém, não dá para se considerar uma arma de matar, como disse, porque mesmo acertando, ela não mata a pessoa na hora. As mais conhecidas são os shurikens, que seria mais ou menos em formato de bastão cilíndrico, lembra muito aquelas agulhas de Naruto, saca? E as Hira Shurikens, que são em formato de estrela, as que a gente vê normalmente, sabe? Já o Sai, que não é um personagem de Naruto, que basicamente parece um tridente, só que as lâminas da direita e esquerda são menores, é só do meio que é normal. É como uma adaga. Dizem que é uma arma chinesa, mandada em navios para o Japão, mas enfim. Elas usam um sinal ninja no céu, estilo Batman, para chamar e recrutar os agentes para o local no qual foi atribuído o sinal. Engraçado que fala assim: só os ninjas detectam esse sinal. Então deve ser alguma magia ou jutsu, porque qualquer paspalho vê aquilo no céu. Agora, quem vai interpretar direitinho são elas, no caso. Agora que falamos mais ou menos do enredo e algumas características dos ninjas desse anime, basicamente usam armas ninjas também, vamos aos personagens. Asuka é a protagonista do anime, é uma garota bonita, meio desajeitada, que está atualmente no segundo ano. Na real, existe um grupo meio que secreto de ninjas. Enquanto a escola é de certa forma independente, basicamente o anime não mostrou muito disso, então eu evito falar. A ideia é uma academia ninja por trás da escola e tal. Seu avô é um dos melhores ninjas de todos os tempos, então ela tem esse peso nas costas de ser boa como seu avô. Existe uma expectativa em cima dela, mas mais por parte da própria personagem, até porque as outras não sabem disso. E Karuga, ela, diferente da Asuka, não é desajeitada, muito pelo contrário. Ela é talvez a melhor, se não a melhor ninja em treinamento. Ela é centrada, sério e forte. Adotada por uma família rica, ela não tem um relacionamento muito bom com algumas pessoas da sua família. Ela, embora não demonstre, ela tem um lado emocional muito forte, mas que não mostra para qualquer pessoa. Katsuragi, ela é a engraçadinha e pervertida do grupo. As dela fica falando putaria, falando de pênis e o caralho a quatro. Nope. Ela é adepta ao judô feminino, ou pelo menos é o que tudo indica. Ela é bem gostosa e toda hora fica colocando a mão nos peitos da Azu, que é a protagonista. Esse relacionamento no ecchi me lembra muito do Yuri Yuri, que é um anime Yuri. Sério, se fuder. E a Gyu, uma das mais novas, porém ela é tão séria quanto a outra, só que a outra não é fria, ela é centrada. Enquanto essa geralmente tem um jeito mais ríspido, não chega a ser uma Koneko da vida. Ela sente um apreço muito grande pela Hibari, pois vê nela uma espécie de irmã mais nova, embora eu acredite que elas tenham a mesma idade.
acho que tem a ver com a mentalidade, tipo, cuidar de alguém, sabe? Cuidar dessa pessoa. Hibari é a mais infantil de todas, a mais desengolçada, até mais que a protagonista, e não sabe lutar direito e sempre é protegida pela Yagyu, ou Yagyu, sei lá como se chama. Algumas delas têm uma habilidade secreta ninja, com o tempo as outras também vão tentando ter, como a Ikaruga, que tem a arte ninja secreta Chama de Fênix chinesa, e a Katsuragi, que é a arte ninja secreta do Eixo Tornado, e também a Yagyu, a arte ninja secreta Armas Destrutivas. Basicamente, essa arte shinobi secreta meio que invoca o poder de criaturas sobrenaturais, como dragão, fênix e o caralho 4. O professor Kiria. Ele é basicamente o tutor de todas elas, ele é forte, em certos momentos sério, mas também tem seu humor. Bom, basicamente esse é o enredo do anime, esses são os personagens, e agora que falamos do enredo, os personagens, algumas coisas sobre as armas ninjas que elas usam e alguns poderes, vamos para a análise. Não tem muito segredo. Vocês sabem qual é a pegada do anime. O movimento é daquele jeito. Lembrei até daquela música. O movimento é sexy. E basicamente garotas gostosas, não exatamente um harém, todas lindas e cada uma com uma respectiva personalidade, que não é aprofundada, se bem que as personalidades são clichês também. Sempre é assim, uma garota mais desengolçada, uma mais loli, que também é desengolçada e meio burrinha, uma mais pervertida, que geralmente vai pro lado da loli, só que nesse anime a pervertida vai mais pra protagonista, sempre tem uma personagem mais séria, não é via de regra, mas o anime segue mais ou menos isso. As personagens em si não são ruins, a Asuka ela é um estereótipo de uma protagonista desse tipo, só que ela não é ruim, é uma personagem boazinha. Eu gostei um pouco da Ikaruga também, porque eles exploraram o passado dela e ficou bacana essa parte. As outras são mais estereotipadas. A Katsu, por exemplo, há um apelo maior na luta. Ela é muito boa na luta, é a personagem que eu mais gosto quando está em combate. A personagem que realmente me deixa puto é a Hibari. Cara, não tem jeito. Ela não sabe lutar. Ela durante o anime faz um monte de cagada, acaba que no final vira uma mini princesa Peach, que ela tem que ser resgatada e sempre fica em perigo para Yagyu ajudar ela lá, já que a Yagyu vê nela uma irmã mais nova. Eles também colocaram um pouco de drama na história dela, embora não exploraram muito bem se comparado com Ikaruga. Todas elas são boas nas lutas, há uma evolução na Asuka. Eu tô excluindo a Hibari no caso das lutas, tá, gente? O anime trabalha com humor, ação e ecchi. O humor não é para gargalhar de rir, geralmente o humor está associado ao gênero principal do anime, que é o ecchi. São pouquíssimos os animes que me fazem dar gargalhada desse gênero. Geralmente só com cenas de vergonha alheia, como Shimoneta, Prison School, Begata HQ, que tem um humor bem feito. Shimoneta é pura apelação na zoeira, assim como Prison, que é tenso. Até a abertura é engraçada pra caralho. Já esse anime que eu tô analisando, ele não é comédia mesmo, ele é só descontraído, não tem cenas mesmo pra gargalhar de rir. Funciona como descontração em certos casos. O ecchi se classifica como não pesado e sim exagerado, se bem que ecchi e exagero é como uma repetição de termos, é de certa forma um pleonasmo. Mas acho que já expliquei como separo os echis. Acho que o vídeo do XD, eu vou deixar na descrição, eu separei bem esse tipo de coisa. É no mesmo estilo, provocação pra tirar a roupa das personagens. Nas lutas, por exemplo, as minas estão lutando e pra ficar mais forte, elas tiram a roupa, saca? Tem essas características nesse anime. Eu acho que essa mistura na hora das lutas atrapalha. Tudo bem usar isso, tipo, rasgar parte da roupa das personagens, isso é de praxe. Como acontece, como por exemplo, Tabutato. O problema é quando vira um Omamori Himari, um Rosário mais Vampire. Não há realmente seriedade, o elemento, a apelação é a todo momento. As lutas em si tinham potencial, porém elas são breves e se focam nisso que disse agora. Claro que há momentos sérios nas lutas, mas são rápidos e tem pouco sangue nas lutas. Eles geralmente são breves e perdem o potencial. E a evolução das personagens é mais por roteiro do que por treinamento. Elas perdem para umas minas lá uma vez e depois vencem elas rapidamente. A dimensão de força delas era incrível, mas por roteiro eles vão emendando lá. No final, elas tiraram meio que a percepção de alguns personagens como vilão, explicando a história delas, que algumas delas eram boas, mas não colava tão bem. Para cumprir tabela. A história do anime não é ruim, a desenvoltura não é ruim também. Tem uma pegada boa, mas algumas histórias são um pouco meia boca. A história das personagens principais em si é boa. A história das vilãs é um pouco estereotipada. Todas as personagens são incrivelmente gostosas, as vilãs então nem se fala. O ecchi do anime não chega a aparecer os peitos totalmente como no DXD, mas personagens ficam algumas vezes pelados, só que não totalmente. A animação é bacana, não presenciei erros nas lutas. Alguns echis capricham no cenário. Existe um episódio, a parte do anime, acho que é o 8, que tinha até uma abertura diferente. Não entendi muito bem o que é aquilo, mas enfim. A trilha sonora é boa, como a maioria dos echis, na verdade é razoável. Em suma,
É mais um eti com tema de ação, dessa vez de ninjas, que na verdade esse tipo de coisa de ninja nem sempre chama atenção. A desenvoltura e a história de alguns personagens é boa. Eu acho no final a desenvoltura ficar meio que colocando várias coisas e tipo meio que forçando, e achei ficar meio cagado. Mas como um todo, a ideia do anime é boa. Comparando com outros etis exagerados, ele ainda fica bem no meio. As lutas poderiam ter sido mais exploradas, principalmente as finais. Inclusive o vilão final e a luta em si é bem fraca. A ideia até chegar lá é ok, é um pouco saturada, mas ainda é ok. Só que a luta em si é ruim. Ele é um bom eti, mas com alguns erros que eu ressaltei, como empurrar algumas histórias, principalmente no final, quando começaram a soltar um monte de coisa tentando dar reviravoltas bem no finalzinho do anime, e acabou que ficou meio ruimzinho, porque eles tentaram tirar o estigma das vilãs, que foram consideradas vilãs até o final, e depois nada. Aqui, falando do spoiler, tipo, quem não quiser ouvir o spoiler pode sair, mas tipo, as vilãs, se elas perderem a luta, elas morrem. Os outros meninos falaram, então eu não vou atacar elas. Só que depois elas foram lá e derrotaram elas, sabe? Aí todo mundo esqueceu que elas morriam, sabe? Tipo, e ninguém falou nada, foda-se, saca? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha ficado legal. Faz tempo que eu não faço um vídeo sobre eti, então talvez tenha ficado meio complicado pra entender. Pra quem não sabe como é que eu classifico subcategorias de eti, eu falo muito no vídeo DXD, que eu acredito que tem eti exagerado, eti pesado realmente, e como Yosuga no Sora, eti exagerado é DXD, esses animes que qualquer coisinha tá mostrando os peitos e tal. Agora, eti pesado mesmo é aqueles que passa muito perto do hentai, como Yosuga no Sora. Obrigado por ter assistido o vídeo, até o próximo vídeo e tchau!